boa tarde para quem está nos ouvindo ao vivo. Bom dia, boa noite para quem está vendo essa gravação aí. A gente está aqui para mais uma live, mais um webinar promovido pela Dito. E hoje começando uma semana muito legal. A gente está com mais de 10 convidados nessa Retail Week aqui para falar sobre retenção de clientes, trazendo aqui algumas das principais lideranças de marcas de varejo aqui do Brasil. Essa semana ela começa hoje com essa live às 17 horas e ela segue também na terça, na quarta e na quinta, sempre nesse horário das 17. É o nosso chá das 5 aqui para discutir um pouco de varejo, transformação digital e o que vem por aí. E hoje eu estou aqui com dois convidados muito legais, dois amigos, né, que entendem muito sobre varejo para a gente poder discutir a experiência do consumidor e como é que isso impacta os nossos resultados. Estou aqui com a Janaína Luna, Head de Marketing da Jogé. Boa tarde, Janaína. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Tudo bem, pessoal? Tudo jóia. Estou aqui também com o nosso amigo Pedro Scriplit. Eu já aprendi a falar o sobrenome dele, então estou tranquilo para falar, viu? A gente conhece a família toda aí, família Scriplit, então, né? Mas eu vou chamar você de Pedro. O Pedro é o Chief Digital Officer da Alfabeto. Boa tarde, Pedro. Ivo, obrigado. Oi, Jana, tudo bem? Boa tarde, pessoal que está ouvindo a gente. É um grande prazer estar aqui abrindo esse Retail Week, feito aí pelo pessoal da Dito, e batendo esse papo com a Jana e com o Ivo aí, tentando engrandecer o nosso mercado aí, trocar informações e, mais uma vez, obrigado. Estamos aí, Pedrão. Muito legal, pessoal. Obrigado a todos que estão nos acompanhando aí. A sala aos poucos está enchendo, o pessoal está chegando. São 5 horas e 3 minutos. E aproveito para dar a dica para quem está entrando aí. Quiser mandar pergunta para a gente, pode mandar aí pelo chat e a gente vai aos poucos colocando aqui. Eu vou começar esse debate aqui com o Pedro, com a Jana. A gente vai falar hoje, como eu bem coloquei, sobre a experiência do consumidor e como é que isso impacta o varejo de forma geral. Mas antes, acho que vale a pena a gente dar uma contextualizada, né? Sobre, né, eu gostaria que os dois apresentassem as duas marcas aí com mais detalhes, tanto a Jogé quanto a Alfabeto. E aí, Jana, vou passar primeiro a palavra aí para você, né, contar um pouco mais quem é a Jogé e também, né, se apresentar, falar um pouco da sua trajetória. Legal. Vou começar ao contrário, então. Eu sou a Jana. Como eu falei para vocês, nem minha mãe braba comigo me chama de Janaína. Eu sou publicitária de formação, passei uma primeira metade da minha carreira construindo marcas, na formação mesmo de brand building. Tive a sorte de trabalhar em marcas incríveis, fiz parte do time que lançou Quem Disse Berenice, do Boticário, que hoje é um player foi pioneiro no mercado de maquiagem naquele momento. Construir marcas como Pantene na América Latina inteira, muito nesse segmento já de beleza, moda e o entendimento do target feminino. Em dado momento da minha carreira, para já usar uma palavra de transformação digital, eu pivotei e fui fazer desenvolvimento de produto digital mais a fundo, estudei muito e tive a sorte de fazer o programa de transformação digital da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, então, assim, é um bichão enorme, né? Uma força muito tradicional de empresa, mas com ativos como o Senai, né? Escola profissionalizante, jovens, né? Um país que precisa. Então, foi um projeto muito legal. E quando eu fui para a Jogé, para mim foi um prato cheio o convite de trabalhar na Jogé, porque somou, de certa maneira, todos os conhecimentos que eu vinha adquirindo ao longo da minha trajetória. A Jogé é uma marca que tem 53 anos e eu gosto de definir a Jogé como se ela fosse uma mulher e ela não é nem à frente nem atrás do tempo dela. Eu acho que a Jogé é uma pessoa do seu tempo. Marcas são como pessoas, né? E a Jogé é realmente uma marca do seu tempo. Isso é uma fortaleza da empresa que vem sempre se reinventando, trazendo pluralidade do feminino, acompanhando, de fato, o que a gente chama de espírito do tempo. Então, a Jogé está nesse segmento de lingerie,
e de moda íntima feminina, né? Porque esse segmento evoluiu muito, a gente não chama mais de intimates, como a gente costumava falar. Então, a gente tem o braço também de homeware, pijamas, loungewear, lovewear, o que você quiser wear, no final das contas. Então, nosso guarda-chuva e nosso portfólio também veio se amplificando. Nós estamos presentes em todo o Brasil, temos cerca de 60 lojas, e aí quase que metade entre franquias e loja próprias. Muito legal, bacana demais a história da Jorge e a sua história também, Jana. Tenho certeza que o debate aqui vai ser muito rico. Pedrão, conta pra gente um pouquinho da sua história e um pouquinho do Alfabeto também. Legal. Bom, minha formação também, como eu estava falando um pouquinho antes aqui com a Jana, eu vim totalmente do mercado offline, né? Minha formação, eu me formei em design, totalmente com foco em comunicação visual, né? Até então tem alguma coisa ligada com digital, mas quem me trouxe mesmo para esse mercado foi meu irmão, né? Provavelmente algumas pessoas aqui já conhecem. Hoje ele é um dos sócios da Vetex, é o Patrick. Ele que me trouxe para essa empreitada digital há 18 anos atrás, mais ou menos, e né, eu falo que foi um mosquitinho que me mordeu e lá eu comecei a aprender. Eu vim no projeto junto com o pessoal da Saks Perfumaria, né, que era um projeto paralelo, onde a gente montou uma empresa que trazia o conhecimento da Saks para outras empresas que queriam se digitalizar ou começar no e-commerce. Quando a gente fala de 18, 17 anos atrás, no Brasil ainda era muito incipiente, era muito novo, né, a questão do e-commerce. Pensando que o e-commerce no Brasil tem 25, talvez 25 anos, se a gente falar de Submarino, talvez, algo em torno disso, a gente começou a implementar essas coisas, esses ideais. A Saks virou um grande case, foi uma das maiores perfumarias do Brasil, depois foi comprado pelo grupo Sephora, né, pelo pessoal da Sephora, e hoje é a empresa que está rolando até nos dias atuais. Passei por algumas grandes empresas, B2W, TOTUS, implementei algumas consultorias aqui no Rio de Janeiro no mercado de moda, e o mercado de moda foi um negócio que sempre me chamou muita atenção, né, por conta dessas especificidades de trazer uma coisa de beleza, né, de se gostar, e eu sempre gostei muito disso, como a Jana falou, né, da mulher, né, dos vários tipos, de usar os produtos e tudo mais. Eu acho que eu peguei muito esse nicho do homem. Então, Armadillo, Reserva, logo no início. Então, vim para algumas marcas legais, até que caí aqui no final do ano, no meio da pandemia, para ser mais exato, o pessoal do Alfabeto me convidou para um desafio, que era: estamos com o nosso e-commerce e não sabemos o que fazer. O crescimento foi gigantesco durante a pandemia, acho que todo mundo, Jana, deve ter passado por isso também. O crescimento enorme de lojas fechadas e você focando todo no digital. E a Alfabeto falou assim: cara, eu não tenho ninguém para saber o que fazer. O que eu faço? Beleza, vendeu, mas e aí? Né? Como é que é o próximo passo? O que eu vou fazer depois disso? E aí foi o grande desafio, talvez aí um dos grandes desafios da minha carreira. Eu sou movido a isso, eu gosto de desafio, que foi montar todo o Omnichannel para uma marca de 25 anos, 100% familiar, criada por um senhor hoje que ainda está na ativa, que é o seu Zé Maria, e tocado hoje no dia a dia pelos dois filhos, a Marcela e o André, que tocam o André toda a parte administrativa, a Marcela mais a parte criativa do negócio. E implementar o Omnichannel numa empresa que tem 86 lojas, sendo que 66 franquias e 20 próprias. E além uma coisa que eu acho que assim que me movimentou muito foi: Pedro, e não fechamos nenhuma loja durante a pandemia, durante o caos da pandemia. Eu falei: cara, como assim? Todo mundo, né? Muita gente quebrando, muita gente fechando. E eles viraram e falaram: a gente tem o orgulho de falar que a gente ajudou todos os nossos franqueados e não fechamos nenhuma franquia e nenhuma loja própria. Aí eu falei: caramba, que responsabilidade agora montar uma Omnichannel de uma empresa dessa, né? E estou aqui
Estou aqui como CDO, estou aqui com vários projetos, cara, tem muita coisa focada em experiência. Fizemos o primeiro live commerce da marca na semana passada, vai fazer uma semana agora. Então, cara, tem muita coisa para a gente falar. Falei demais já, Pedro. Boa, quero saber mais daqui a pouquinho sobre essa experiência do live commerce. Legal. E aí, eu queria começar, gente, eu acho que vocês dois comentaram, né? São marcas que têm uma história muito legal, tem uma rede de lojas físicas muito grande, tem a particularidade de ter lojas próprias e franquias. E eu acredito que vocês, ao longo desses anos todos, nunca tenham passado pelo que a gente passou ano passado, né? A pandemia, acho que ninguém nunca tinha vivido uma realidade como essa. Eu tenho brincado que é mais ou menos como aquele filme De Volta para o Futuro, esse ano de 2021, porque ano passado tá certo, a gente não sabe, né? A gente não sabia como lidar com aquilo tudo. Era a primeira vez que a gente estava, né, lidando com aquela situação de incerteza, né? Loja abre e fecha, abre e fecha. Esse ano, por que é De Volta para o Futuro? Porque, de certa forma, a gente já sabe alguma coisa do que deu certo e que deu errado em 2020. E a gente já sabe também que o varejo precisa começar a olhar cada vez mais para o futuro. Vocês dois comentaram muito sobre esse desafio de, né, levar a empresa para um próximo patamar. Eu queria ouvir primeiro da Jana, né, em relação a esse De Volta para o Futuro, Jana. O que deu certo no ano passado, né? Tem certeza que todo mundo errou e acertou muito. O que deu certo no ano passado aí para a Jogé e vocês entenderam que ajudou a, claro, reduzir o impacto da pandemia sobre a operação da Jogé e que vocês já estão, né, repetindo esse ano, se tornou uma rotina, né, para 2021 em diante? Isso aí, a gente está na temporada 2, né? Season 2 esse ano, né? Mas com mais resiliência, de certa maneira. Olha, deu errado. Vamos falar primeiro do que deu errado, né? Que não é muito novo, mas assim, pensando no e-commerce especialmente, que foi a oportunidade que veio com a pandemia, o e-commerce, que costumava ser numa empresa com força física muito grande, virou o protagonista do negócio do dia para a noite. Então, a capacidade de reação rápida da empresa para entender esse momento e surfar essa onda foi fundamental frente ao que deu errado, que é uma operação inteira, obviamente, fechada. Então, a gente padeceu de fatores humanos, financeiros, né, negociações difíceis com shoppings, com todo o ecossistema do negócio, fornecedores, matéria-prima, então isso tudo deu errado. No sentido de foi difícil para todo mundo, mas a oportunidade ao mesmo tempo estava lá quicando e ela veio do digital, sem dúvida. E aí eu acho que o caso da Jogé, o que mais deu certo é que a cultura da companhia é uma cultura empreendedora. A gente joga para ganhar. A gente fala isso todo dia dentro da Jogé. Ninguém sai da cama para tipo, deixa eu ver qual vai ser do meu dia hoje, vou empatar, vou perder. Não, a gente joga para ganhar. Então, se a gente joga para ganhar, o que a gente tem que fazer para acelerar esse negócio agora, que vem com uma oportunidade? Então, a gente tomou, primeiro, todo o cuidado de fazer as bases estruturantes, onde a gente estava muito ruim, porque todo mundo teve que se ajoelhar no chão, entender o pacote do cliente, porque a base logística não estava preparada para a dimensão do negócio. Então, a gente teve que ir atrás de bons parceiros, isso é muito importante, rápido, mas também com um sentido muito da aplicabilidade do que serve para o teu sapatinho, sabe? Porque não adianta você sentar com um parceiro que vem falar daquela transformação digital acadêmica para você. Olha, eu vou fazer um programa do teu data lake que vai conectar todo mundo. Cara, isso vai demorar um ano para ficar pronto, na boa. O que eu posso fazer hoje para isso funcionar? Então, acho que, nesse sentido, foi o espírito empreendedor de verdade, a cultura da companhia, que foi capaz de levar toda a força de trabalho para esse engajamento, de transformar o que antes era, de certa maneira, um puxadinho dentro do negócio e desenvolver o e-commerce como um negócio dentro do negócio. E depois, não só o e-commerce, mas todo o ecossistema digital, né? Afinal, a minha loja
física, minhas franquias, minha força de venda, precisa seguir trabalhando e ela não está exatamente monetizada lá no e-commerce. Então, qual é toda a operação do que a gente chama de omnichannel? E eu vou fazer uma piada aqui, viu, Pedro? Eu falo que omnichannel é igual a música do Zeca Pagodinho do Caviar. Nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar. É porque eu acho que a gente mira super alto lá na história do omnichannel, mas assim, hoje a gente é cross-channel. Puta, que sucesso. Já faço daqui para cá, meio em linha reta da loja para o celular. Faço multi-channel. Puta, que mais espetacular ainda. Uma operação mesmo, sofisticada de omnichannel, com estoque infinito, com toda essa capilaridade muito maior. Eu acho que ainda é uma sofisticação, que a gente às vezes usa o termo com alguma vulgaridade a respeito dele, mas todo o ecossistema digital, a partir dessa célula e da necessidade do e-commerce, ele também precisou ser reinaugurado, com treinamentos, como a vendedora vende no WhatsApp, como você tem resultado, de fato, de uma operação de SMS, quando, onde, por quê, parará, todos os básicos de certa maneira, que a gente, no dia a dia, podia negligenciar, ou porque não era tão relevante, virou o core da companhia, assim, realmente do dia para a noite. Vou parar por aqui para passar uma bola para o Pedro, senão vou seguir falando para sempre. Muito bem, são muitos aprendizados, né? Eu acho que se tem uma coisa de interessante que a gente pode tirar de 2020, são os aprendizados, né? E a gente até brinca aqui, né? O problema não é errar, o problema é errar e não aprender com o erro, porque senão a gente vai ser recorrente naquele erro. Pedro, conta pra gente, cara, né? Você entrou analfabeto no olho do furacão da pandemia, no meio disso tudo. Quais foram, né, os aprendizados aí? O que deu certo no ano passado que vocês estão repetindo esse ano e estão usando para se transformar em rotina aí da Alfabeto? Não, legal. Eu acho que é importante sempre falar nos erros, né? Eu acho que a gente tem, né, toda operação, ela tem erro e a gente teve um erro gravíssimo. Uma coisa que é importante todo mundo saber, que hoje a Alfabeto, ela além de, né, de uma marca infantil, ela é fábrica. Então, eu fabrico todos os meus produtos de ponta a ponta. Desde o fio, eu junto os fiozinhos, faço o tecido, corto o tecido, costuro e faço o produto final. Então, eu vou de ponta a ponta, né, nesse caso. E uma coisa que a gente não sofreu, tanto como o mercado em geral sofreu, foi falta de insumo. Porque a gente fabrica o nosso próprio insumo. E a gente tinha já, óbvio, alguma coisa que a gente terceiriza, que é botão, né, aviamento, as coisinhas que, óbvio, a gente já tinha muito em estoque por conta das coleções que a gente estava prevendo fazer. Então, isso, por um lado, foi muito bom, porém, a gente errou na hora de fazer, que a gente fez demais. E aí, começou a entregar para a franquia, e aí fechou loja. Como é que eu faço com o produto do franqueado, né, que está lá? A gente não esperava, foi um erro? Talvez não, ninguém esperava que de uma hora para outra fechassem 86 lojas e ficasse só o e-commerce focado, né? Ninguém, da mesma forma que a Jorge, como a Jana comentou, mas a gente errou nisso, mas a gente transformou esse erro num acerto. Por quê? Nossa diretoria se reuniu e falou, cara, como é que a gente pode ajudar os nossos franqueados? A gente tem que movimentar o estoque deles de alguma forma, porque senão eles vão ficar parados e vão quebrar. A gente pegou o estoque de todos os franqueados e botou para dentro do e-commerce. Pedro, como é que vocês fizeram isso? Do modelo mais tradicional, tá? Não foi nada conectando, integrando, como a Jana comentou, né? Tipo, veio o cara, falou que ia fazer um milagre de integrar. Não, cara, a gente chegou, ô fulaninho, Brasília, estou passando aí na tua loja, estou pegando o estoque, o que você tem aí? Levanta, puxa aí teu estoque. É isso que eu estou puxando, tá? Bota no estoque. Então, enquanto o caminhão passava em Brasília para pegar o produto, eu já estava inserindo dentro do e-commerce aquele inventário que ele tinha me passado. Consequentemente, eu já vendia, eu tive que estender um pouquinho meu período de entrega, até por consequência de recebimento e expedição, que a gente ficou bem atolado. A gente tem uma fábrica muito grande no interior de Juiz de Fora, um lugar chamado São João Nepomuceno. É até um polozinho mineiro aí, vocês conhecem, né? Então, é um polozinho meio que industrial de moda. Então, tem algumas fábricas, tem algumas empresas, algumas marcas têm fábrica lá.
cara, a gente teve que remodelar o nosso CD de uma forma que a gente não esperava, né? E aí também teve um problema. Aprendizado que a gente teve que contratar uma pessoa especializada para ajudar a arrumar o nosso centro de distribuição. Hoje a gente tem um cara lá, o Vanderlei, que é um AIS, ele arrumou o nosso CD no meio da pandemia também, né? Eu entrei junto com ele praticamente, ele entrou tipo 10 dias antes de mim, a gente rearrumou tudo para preparar para esse 2021. Então, os aprendizados que ficaram, manter o teu franqueado muito próximo, a gente conseguiu fazer isso de um jeito, né, onde o franqueado parou de ver o e-commerce como um grande inimigo e tornou o e-commerce um grande aliado. Isso para a gente foi... quando eu entrei aqui e tive a primeira reunião com os franqueados, eu nunca vi franqueado, e olha, 18 anos de mercado, eu nunca vi franqueado falar assim, por favor, conecta meu estoque no seu e-commerce. Eu falei, oi? Eu só voltava a gravar, entendeu? Eu falei, cara, deixa eu gravar isso, porque pelo contrário, eu só ouvia que o e-commerce roubava a venda, que o e-commerce era um concorrente, que o e-commerce não funciona. Já ouvi de tudo, né? Todas as histórias possíveis e imagináveis eu já escutei. E, pelo contrário, eu entrei na primeira reunião de franqueado já falando assim, putz, eu vou ser massacrado, né? Aí, primeiro franqueado que tem 4 lojas, a gente tem alguns franqueados que tem assim, 4 lojas, 5 lojas, aí veio o cara de Brasília. Pedro, quando é que você vai conectar todas as lojas no e-commerce? Pô, legal, mas vocês estão querendo? Porra, quanto antes, se pudesse ser amanhã, eu falei, pô, não, legal. E aí a gente começou a construir um projeto e agora esse aprendizado ficou. A gente tem um franqueado muito perto da gente, isso é importante. Eu acho que quando a gente fala de franquia é importantíssimo. O nosso franqueado, durante a pandemia grave, com loja fechada, foi comissionado no e-commerce. A gente fez um código de loja. O código do vendedor virou um código de loja, né? Então, o franqueado podia anunciar a venda dentro do nosso e-commerce usando o código de loja e ele era comissionado por isso. E a gente manteve. Então, foi mais um aprendizado, foi mais uma coisa que, além do código do vendedor, a gente está trazendo o código de franqueado também. No Live E-Commerce, a gente usou os dois para também ajudar. Então, assim, eu acho que os aprendizados são esses, né? Tentar o grande desafio das franquias, mas conseguir manter ele bem, né, bem próximo de você para a gente não ter mais aquele conceito de concorrência, né? Isso é um desafio legal. Pedro, depois eu quero te ouvir mais sobre o projeto de Live Commerce, mas antes, só passar a bola ali para a Janaína. Você comentou, Pedro, que vocês fizeram essa questão do cupom para os franqueados estarem, né, plugados e continuarem vendendo ali via e-commerce. Jana, como é que foi o desafio aí na Jogê de integrar esses dois mundos? O pessoal de loja física tinha esse receio do e-commerce, como o Pedro comentou também. As coisas mudaram. Que iniciativas vocês estão fazendo aí ou pretendem fazer para que isso esteja mais integrado? As coisas mudaram. Essa mesma perseguição, né, de o e-commerce é um grande inimigo, para hoje, assim, o e-commerce é uma vitrine, até porque as pessoas passam a entender que a jornada do consumidor, ela sim é multicanal. Eu, antes de trabalhar na Jogê, eu era cliente da Jogê e eu figuro, quando eu entro lá no meu sistema, eu vejo a minha foto Jana, né? Eu sou uma cliente que compro em 3 lojas físicas e no e-commerce. Isso antes de eu trabalhar na Jogê, tá, gente? Então, a Jana é cliente de quem? É a pergunta. Né? A Jana é cliente da Jogê, horas bolas. E a gente tem que entender esse pensamento de rede genuinamente. A gente começou nessa história de testes, que é outra grande coisa que eu acho que nesse espírito que eu comentei com vocês da Jogê, de ser muito empreendedora, e a gente prova e se erra rápido, prova pequeno e já aprende. Uma das ações que a gente fez para tirar aquele ranço de que o e-commerce rouba a venda do mundo físico, a gente fez uma ação com o mailing do e-commerce, compradores do e-commerce, e fizemos uma ação de loja em cima, onde a vendedora ligava para a pessoa que comprou no e-commerce e falava assim:
Oi, dona Jana, eu vi que a senhora acabou de realizar uma compra no nosso e-commerce, deve chegar em tanto tempo. Se por acaso a senhora receber, não gostar, quiser trocar, tarará, vem aqui na loja que eu troco para... E aí a gente começou a ver com números, um potencial de conversão de 30% do cliente que comprou pela primeira vez no e-commerce passar a ser cliente de uma loja, de gostar daí de receber as novidades pelaquela loja, pelaquela vendedora. Então, isso foi super disruptivo. Outra ação que a gente fez muito integradora, falando aí de multicanalidade, foi abrir a rede social local. Então, cada franquia tem o seu Instagram, que é a nossa rede principal para o nosso segmento. E aí a gente tomou todo o cuidado. Então, quando a gente vai fazer campanha, impulsionamentos, qual é a geografia, a gente olha para o todo, para aquele todo, de fato, é uma operação mais sofisticada, aí a gente conta realmente com uma agência de marketing digital bem aparelhada, eles trabalham muito bem, a gente é um time estendido, que é a iCherry, é uma agência WPP que fica em Curitiba, então a gente trabalha com eles totalmente remoto, assim, não tem aquela coisa de vem, reunião, senta 10 horas para definir. E a gente começa a fazer também essas integrações de canais. Outra ação que funcionou muito bem para a gente de multicanalidade, a famosa malinha e o Joget to Go, o delivery. Então, o cliente começa a provar da experiência com a nossa marca, de fato, de várias maneiras. Então, não tem mais essa coisa de... Né? Teve casos, juro, que era assim, a cliente entrava na loja para trocar e a franquia falava que não tinha no estoque dela, não tinha... Gente, como assim? É da Jorge, você vai trocar, minha amiga, você vai trocar, né? Mas nesse processo de maturidade, eu já passei isso como consumidora na minha vida, de entrar numa loja e falar que não ia trocar, porque era Arezzo da outra, não sei das quantas, lá atrás, no começo da Arezzo. Imagina, hoje é inconcebível você entrar numa loja qualquer e querer trocar a tua mercadoria e falar que não pode porque você comprou na lojinha do colega. Então, essa percepção de rede, eu acho que é uma fortaleza, e aí eu estou super com o Pedro. A relação com as franquias realmente precisa ser aberta, transparente, de time estendido. No nosso caso, a gente tem a questão, por mais que a gente também produza, também a GG tem fábrica e faz o desenho, faz tudo de ponta a ponta, a gente não faz a matéria-prima, né? Então, nosso segmento o texto inteiro foi muito afetado por entrega. Então, a gente teve que ter muita flexibilidade de, olha, está chegando assim, o pedido é tanto, você tem agora X dias para fazer sua compra. A gente realmente precisou abrir para todo mundo o que está acontecendo dentro do negócio para fortalecer a rede, né? Na alegria, o famoso na alegria e na tristeza, para realmente esse grupo todo se fortalecer. Muito legal, Jane. Eu queria pegar um ponto que você colocou aí, né? Gostei muito dessa estratégia do contato de pós-venda, para aquela venda que aconteceu pela primeira vez no e-commerce, está lá a vendedora da loja física fazendo um contato humanizado para falar, olha, não estou aqui para te vender mais nada, só queria te avisar que se você quiser vir aqui, né, se o produto não ficar bom, a primeira vez que você comprou online, você talvez não tenha ainda a noção do tamanho correto, pode vir aqui na loja, né, e pode ter uma experiência muito bacana aqui na loja física para poder trocar. Muito bacana. É uma estratégia, né, de relacionamento que a gente tem visto aqui também com muitos bons olhos. E às vezes é isso, né? O varejo entende que fazer contato com o consumidor é só para vender. E não é, poxa. A gente tem outros momentos ali para estar próximo e ter esse relacionamento, né? E o assunto aqui hoje, gente, né, a gente está aqui para discutir experiência do consumidor. Então, um ótimo exemplo que a Jana aí deu agora. Queria ouvir do Pedro. O que você viu, Pedro, de mudança no comportamento do consumidor? O que você entende que são experiências legais para a gente poder trabalhar, de fato, essa experiência do consumidor? Cara, eu acho que algumas coisas que eu até anotei que a Jana comentou logo na primeira palavra dela,
ela falou uma coisa que para mim é muito importante hoje dentro da experiência, tá? Antes de falar dos exemplos. Treinamento. Cara, hoje é uma palavra essencial, é treinamento. E não é o treinamento para o cara vender o produto, é o treinamento de como atender o cliente, de como trazer uma experiência diferenciada para o cliente. Muito esse atendimento pós-venda lá que a Jana comentou, da vendedora ligar. Oi, Jana, tudo bem? Você comprou? Olha, o seu produto vai chegar, mas caso você não goste, pode vir aqui, bate um papo comigo, vem aqui na loja conhecer, sei lá. Né? Eu acho que isso é um conceito que algumas lojas, e aí pelo menos quando a gente fala vamos sair um pouquinho do mercado de moda, vamos falar de mercado de carro. Quando você fala de mercado de carro de luxo, isso é uma coisa que já é feito há alguns anos. E aí eu vou falar da Mercedes. Vou citar um exemplo básico. Quando você entra numa loja Mercedes no Brasil, ou numa loja Mercedes nos Estados Unidos, ou uma loja Mercedes na Alemanha, ela tem o mesmo cheiro, ela tem o mesmo atendimento e ela tem os mesmos produtos. Claro que, né, tá na Alemanha no inverno, vai ter mais casaco, tá, né? É óbvio que tem aquelas pontualidades de estação do ano, mas falando em experiência, quando o cara entra na loja da Mercedes, ele sente primeiro o cheiro do couro do banco, do assento da Mercedes. Todas as Mercedes do mundo têm aromatizador com o cheiro do couro da Mercedes. Para quê? Para você entrar na loja Mercedes e falar assim, cara, eu estou entrando dentro da Mercedes, dentro de um carro Mercedes. Olha a diferença do tipo, estou entrando na Volkswagen. Nada contra a Volkswagen, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas você entra na Volkswagen, você não sente aquele cheiro do couro Volkswagen. Você sente o cheiro na Mercedes. Na Porsche, a mesma coisa. Então, assim, e aí vamos transportar para o mercado de experiências diferenciadas. Você vai no Starbucks Reserve, lá em Nova York, que lançou. Cara, você tem uma experiência diferenciada com café. Eu não vou tomar um café. Eu vou ter uma experiência com café. Um barista fazendo um café, com caras contando uma história daquele grão que você está tomando, que é mais forte. Então, eu tenho que trazer essa experiência para a minha loja. Como? Aí está o desafio. Né? Se eu estou vendendo moda infantil, o que eu vou trazer de experiência? E vamos lá, gente. O meu cliente não é a criança. O meu cliente é a mãe da criança, é a avó da criança, é a tia da criança. Né? É óbvio que a criança está com ela, geralmente, está acompanhada. Então, eu tenho que trazer uma experiência para a mãe e para o filho, né? Ou para o neto, ou para o sobrinho, e por aí vai. Então, eu tenho trabalhado muito, desde que eu cheguei, alguns conceitos aqui dentro desse entendimento. E, em paralelo, a gente tem feito um trabalho de rebranding, vamos chamar assim, né? Com um cara que eu sou fãzaço, sempre fui. A primeira vez que eu conheço ele há alguns anos, e a primeira vez que eu estou trabalhando, que é um cara chamado Dico Tostes, que é uma referência no branding, né, de algumas marcas, principalmente aqui no Rio de Janeiro. E aí, quando a gente começou a conversar, ele falou, Pedro, é isso que a gente tem que trazer. E o digital tem que ajudar. Eu falei, beleza, como? Vamos embora. Live commerce? Vamos fazer live commerce. Mudar a minha experiência de saque? Vamos mudar a minha experiência de saque. Treinamento com os meus vendedores, eu estou tendo, né, junto com o meu time de coordenação de venda aqui, um treinamento por quinzena praticamente. Talvez não por quinzena, agora diminuiu um pouco, mas a gente estava fazendo por quinzena praticamente, trazendo gerente, vendedor. Porque é óbvio, você precisa ter um gerente legal para estimular os seus vendedores a trabalhar daquela maneira, né, seguir aquela maneira, né, de experiências diferenciadas. Cara, eu acho que tem muito isso, né? Eu acho que, óbvio, tem muito conceito, a gente ouve aí muita coisa, mas dá para trazer experiência humanizada. Assim, eu acho que o mínimo a gente consegue num pós-venda. Então, eu tenho trabalhado muito essa história do pós-venda. Eu estou trazendo um cara que é de um supermercado digital, que ele acabou até de vender parte ele está saindo da operação, né? Mas chama Zip. É um supermercado digital que atua muito forte aqui no Rio de Janeiro, é um grande concorrente dos grandes mercados do Rio, e ele é só digital, ele não tem área física. E o que ele falou para mim uma vez que sempre ficou marcado? Ele, Pedro, eu não tenho o dinheiro que o Zona Sul tem, eu não tenho o dinheiro que o Pão de Açúcar tem,
mas eu tenho que me diferenciar de alguma forma. Não vai ser em campanha de mídia, não vai ser em produto, porque os produtos são parecidos, os preços são muito parecidos, mas eu tenho que me diferenciar em um ponto, na minha entrega. Eu falei, tá, como? Eu vou treinar o meu entregador, eu vou botar ele uniformizado, ele vai chegar na casa da senhorinha ou na sua casa falando super educado, resolvendo, se tiver algum... Ih, vem um ovo quebrado, não tem problema, eu estou indo pegar outro para o senhor. Porque hoje, quando você vai num supermercado maior, e o ovo veio quebrado. Olha, você abre um chamado no saque, espera a resposta que é até 24 horas, daqui a 24... Cara, o ovo já nasceu a galinha, já tá, né? Então, assim, ele começou a conceituar muito isso, de como oferecer essa experiência no last mile, né? Então, ele agregou a entrega, o entregador, que é o que a Zinal está fazendo. Quem conhece a Zinal, né, que é a entrega da Zidog, é isso. Ele criou várias dark stores, ele agiliza a entrega da comida do seu cachorro, da sua, sei lá, da sua coleirinha, e ele vai uniformizado, bonitinho, chega em tantas horas, ele te atende. É isso. Eu acho que são algumas coisas que ficaram marcadas e que eu estou tentando implementar aqui. É o grande desafio desse ano agora, principalmente no segundo semestre. Muito legal. Queria aproveitar para convidar todos que estão nos assistindo aí para mandarem suas perguntas via Q&A aqui do Zoom. Fiquem à vontade. Aos poucos eu vou pensando aqui. Aproveitar para mandar um abraço também para a Fátima Periarte, que já mandou uma pergunta que eu já lancei aqui para os dois. E mandar um abraço para algumas pessoas que estou vendo que estão nos prestigiando aí. A Nájila, da Ricardo Almeida, a Tabata, da Mr. Cat. Hoje a gente já teve mais cedo junto, né, Tabata? O Paulo, da Digasp, Gabriela, da Sidewalk, o Diogo, da do Loren. O pessoal está todo nos assistindo aí. O Léo Nares, grande Léo, está aí também. Se tiver uma pergunta, fiquem à vontade para mandar aí pelo... Só marca de peso, hein, cara? Só marca de peso. O pessoal está prestigiando bacana aí mesmo. E aí, queria, antes de pegar mais uma pergunta aqui, passar a bola para a Jana para falar sobre justamente essa questão da experiência do consumidor, né? Você comentou, Jana, dessa prática que vocês adotaram aí de fazer o pós-venda direto da loja, mesmo para aquelas vendas que aconteceram no e-commerce. O que você tem visto de mudança no comportamento do consumidor e o que vocês estão pensando para se diferenciar em relação a essa questão da experiência também? Isso é um prato cheio. Eu vou só fazer um pequeno comentário do ponto lá da Mercedes, do que é transferir a experiência que você falou do cheiro, né, Pedro? Esse aromatizador que a gente tem na loja, da fragrância da loja, hoje, ao mandar a caixinha no e-commerce, a gente borrifa no papel de seda. A pessoa, quando abre aquela caixinha que chega em casa, tem um pouco daquele mesmo cuidado, daquela mesma sensação, daquele mesmo carinho. Você vê, às vezes, a experiência é coisa muito pequena, mas eu acho que uma experiência ela tem que responder a um ponto-chave para o consumidor. Me responda o que eu quero saber, o que eu estou perguntando, atenda a minha necessidade e me responda agora. A gente vive essa era do consumo imediato, da satisfação, precisar dessa gratificação instantânea. Então, assim, vou dar pequenos exemplos. Logo que eu entrei na Jogé, a primeira coisa que eu pedi para ver era como a turma do atendimento respondia nossas perguntas. De saque, no chat do site, onde fosse. Aí a gente tinha um bloco de pergunta que era, primeiro, 3 justificativa de qualquer coisa, de um jeito difícil de ler, técnico, travado, para responder, talvez, se responder na última linha, mais ou menos o que a pessoa perguntava. Então, assim, uma primeira mudança na nossa cartilha de tom de voz. A gente responde a pergunta que a pessoa fez. Na primeira linha. Quem tem o que responder, responde na primeira linha. Depois, a gente vai dizer ou me desculpe que isso aconteceu, que não deveria ter acontecido, ou sinto muito que isso vacilei, espero poder compensar de outro jeito. Mas primeiro responde o que a pessoa está perguntando, pelo amor de Deus. Então, isso é muito importante. Outra coisa importante é a gente lembrar que consumidor é gente.
Eu trabalho com digital porque eu amo gente. O digital, para mim, é só um bando de gente reunida. É uma cambada. Galera toda junta. E o que quer dizer isso? Eu atendo minha consumidora no direct às 8 horas da noite. A dona da Jogé atende a consumidora no direct no fim de semana. Ah, mas está lá escrito que o nosso horário de atendimento é de segunda a sexta até às 6 da tarde, sábado até... Gente, se você não conhecer essas pessoas na hora que ela precisa e falar com elas, então, assim, é uma prática antiga. Eu lembro lá do presidente da TAM, como era o nome dele, que entrava no avião, apertava a mãozinha da Rolim, presidente Rolim. Presidente Rolim. Ele cumprimentava os passageiros na entrada dos Mas ele conhecia o cliente dele. Então, assim, não vem falar de experiência sem conhecer seu cliente, cara. Que história. Esse cara é perfeito. E a gente não está falando do comandante Rolim de um ano atrás, a gente está falando de um cara de 30 anos atrás. Sei lá quantos anos a TAM era high-end de companhia aérea. Então, assim, experiência, primeiro, é sobre conhecer o seu cliente. E aí, óbvio, o digital, ele vai te colocar isso numa escala, ele vai te colocar isso num nível de aparelhamento e sofisticação da sua experiência. Poxa, se eu estou lá vendo que a consumidora comprou uma camisola de maternidade, logo, potencialmente, ela está grávida. Se ela está grávida, daqui a pouco ela vai parir. Se ela vai parir, ela vai amamentar. Então, eu vou oferecer o sutiã da amamentação, né? Eu vou ter qual é o next product dela ali na mão. O Pedro, que trabalha com a criancinha cresce loucamente, né? Ele vai saber. Então, assim, eu acho que as ferramentas digitais, as soluções digitais, elas vão dar sempre maior vazão, maior escala para as coisas que você está pensando, mas os pensamentos mesmo, gente, são muito genuínos, são muito humanos. No nosso exemplo mesmo da malinha, a gente antes montava logo no começo da pandemia, na coisa mais... A malinha já era bonitinha e tal, mas a gente montava lá tudo junto. Depois a gente viu, se a gente colocava um saquinho, todo fofinho, bonitinho, dizendo que ali era a lingerie, ali era não sei o quê. E aí a gente fez um outro saquinho, que é uma graça, que no saquinho só fala assim: você não pediu, mas a gente achou que você podia gostar. Olha que surpresa legal. Então, assim, na experiência, outra coisa que eu gosto de destacar muito, igual essa coisa de responder o que a pessoa está perguntando, qual é o teu tom de voz? Isso também é parte da experiência no mundo digital. O jeito que você escreve, o jeito que você fala, isso tem muito a ver com treinamento. E aí você vê que tem marcas que forçam uma intimidade, como é ruim, né? Eu lembro que teve uma época que você ligava para a net, parecia que a mina estava muito... Oi, peraí! Aí fazia aquele barulho assim, da URA. Peraí, deixa eu ver. Ai, não encontrei. Falei, que bagunça. Eu já tô aqui desesperada. Já sumiram com o meu serviço. Eu já tô puta. E ainda a mina vai ficar batendo os dedos no teclado e falar, ué, achei. Pô, que nervoso, cara, que isso me dava na experiência. Então, assim, tem muito dessa particularidade de conversar com o seu consumidor. De fato, a gente está aqui conversando com respeito, com abertura, né? Mas sabendo os limites que um vai dando para o outro. Eu acho que isso é crucial, e saber transferir isso para um texto de 180 caracteres no teu SMS, sabe? No mínimo do que você responde. São pequenos detalhes todos que fazem parte da experiência. E aí você vai encantando. Igual o Pedro, a gente entrou sendo pioneiros aí para aprender no sistema de live streaming, né? Porque na China o e-commerce virou já um e-commerce de live, né? O brasileiro ainda não tem essa cultura tanto do cupom, né? Como o americano também tem. Você entra numa cozinha americana, tem uma cesta de cupom que o cara vai ver qual que ele vai usar naquele dia, para onde ele vai. Você pega aquela revista na entrada, né? Aquela revista cheia de ticketzinho. Então, a gente está desenvolvendo isso, só que aí já com essa aceleração do digital, que é o modelo da live commerce. Aí você me pergunta, eu estou indo lá exatamente para vender? Não. Mas eu estou indo lá para apresentar o meu produto num canal de uma maneira
que eu tenho possibilidades de apresentar que eu não tinha antes. Eu estou indo lá para trazer descobrir outros perfis que possam ter afinidade com a minha marca, que hoje eu não sei. E aí eu acho que também, assim, o meu papel, o papel do Pedro dentro das empresas é sempre conseguir fazer esse balanço de como a gente não negligencia o curto prazo, a dor que está aqui na nossa garganta do dia da venda, mas a gente possa vislumbrar esses modelos que a tecnologia, né, permite. Quando a gente vê uma coisa de experiência, até vi numa apresentação que o Google não, foi do Facebook, que fez semana passada, dizendo que 60 era comportamentos para Dia das Mães. E um dado da pesquisa do Facebook era que 67% das consumidores estavam mais inclinados a comprar de marcas que ofereciam um modelo de cashback. A tecnologia pegou, né? O restaurante, o menu, o cardápio do restaurante forçou a gente a aprender a usar QR Code. Olha que maravilhoso, porque senão você não comia, se você não soubesse conectar teu celular para abrir o cardápio digital. As pessoas estão passando a pagar por aproximação, né? Então, poxa, o programinha aqui dentro do wallet, ter um tipo de fidelidade digital, que antes a gente falava, né, o carimbinho, né, do passaporte das marcas, esse tipo de coisa, está aqui no celular. Pagar com Pix. Olha que experiência legal e que passa a dar para o consumidor mais um jeito de pagar, uma garantia para você no negócio, porque o boleto tem muita quebra, né? Entre a pessoa gerar o boleto e pagar o boleto, a gente também tem que ter várias ações de não perder o boleto aí no meio. Então, quando você põe um outro meio de pagamento, tem várias pequenas sofisticações da tecnologia que eu acho que são apaixonantes. Você poder, no final da tua venda, fazer uma doação, você compra X e doa um dinheiro ali num clique, sabe? Pô, é muito legal. Eu acho que tem um marzão de oportunidades, desde que a gente não descuide desse fundamento, que a gente está falando com pessoas. E a gente precisa saber o que as pessoas estão perguntando para a gente. É interessante que, em todo momento, quando você está dando exemplos aí de avanços tecnológicos e digitais, sempre tem o componente humano ali por trás, né? Como você falou, poxa, a URA lá que tentou forçar a amizade, ela, né, talvez, né, passou um pouquinho do limite. Mas a tecnologia também tem muito essa visão, né? Ela entra para dar escala a alguma coisa. Ela entra para poder nos ajudar a ser mais ágeis, né, no fato de conhecer o consumidor, a se relacionar com ele de uma maneira mais personalizada, como você bem colocou. E eu queria ouvir o Pedro sobre isso, né? Primeiro, como é que foi a percepção sua, Pedro, dessa questão da mudança do comportamento do consumidor? E eu queria já encaixar outras duas questões, né? Para você contar um pouquinho da experiência do live commerce e, por fim, como é que você enxerga, né, esse fato que a gente viu acontecendo muito também ao longo do ano passado? Eu acho que foi uma mudança drástica que a gente enxergou no varejo, do varejo ter que ir atrás do consumidor, ter que, né, não só ficar esperando ali, abriu a loja já enche, como era muito normal, principalmente loja de shopping, né, que já tinha um movimento muito grande, mas agora, né, abriu a loja, o movimento não está como era antes. Como é que você viu esse movimento do varejo indo atrás do consumidor e como fazer isso de uma maneira relevante, né? Como ir atrás do consumidor sem ser chato? Eu brinco que, né, falando um pouquinho dessas experiências todas, eu tenho um livro que né, eu sempre indico em palestra ou em aula, ou quando eu estou falando, que assim, é um livro que muita gente já leu, eu já li umas 2 ou 3 vezes, que é o Delivering Happiness das Zappos, né? É um livro que, assim, quando você começa a ler, você entende um pouquinho do que a Jana está falando aqui. Você fala, cara, não adianta eu ser a URA batendo no teclado, quase quebrando o teclado, porque o cara está pau da vida do outro lado, reclamando, né, sem o serviço, sem o produto. Como é que trata de uma forma que
Não é, então, e o cara, o Tony Rich, que é o CEO da Zappos, né, que era, né, faleceu agora no ano passado, num acidente, né, trágico da casa dele. Ele salvou toda a família, menos ele, né? Ele salvou a família inteira e se queimou na casa. É impressionante a história. Mas, assim, ele escreve algumas situações que são engraçadas e que você fala assim, não é possível. Mas que são coisas que foram fatos que fizeram a Amazon comprar as Zappos. Não foi porque a Zappos vendia sapato pra caramba. A Zappos vendia sapato. Tinha milhões de sapatarias ali nos Estados Unidos vendendo sapato, online já na época. Só que a Zappos, ela criou uma metodologia de um atendimento humanizado, de a pessoa ligar para a Zappos e virar amiga do atendente da Zappos, porque era tão bem atendida que ele queria ser atendido por ele o tempo inteiro. Então, eu acho que isso é uma experiência legal, vale a pena ler o livro. Ele conta essas histórias, ele fala a história da pizzaria, que o cliente liga para o atendimento das Zappos, lembra, uma loja de sapato, pedindo para comprar, onde que tem uma pizzaria aqui em Nova York aberta essa hora? Aí o cara da Zappos, só um minutinho, onde o senhor está? Estou no hotel tal. Entrou lá no computador e falou, olha, aqui pelo Google Maps está dizendo que você tem uma pizzaria 24 horas a 2 quadras aí do seu hotel. E aí o cara depois virou apaixonado pela marca e começou a comprar na marca. Então, acho que tem essa questão que é o grande desafio de não ser o exagerado, né, como a Jana comentou, e a gente sabe que tem marcas que são assim, e de trazer esse atendimento diferenciado para dentro da loja. Quando você falou de live commerce, a gente foi com um intuito muito parecido com o da Jana. A gente não tinha meta de venda. Sendo bem sincero para você, eu estou sendo super sincero. Em nenhum momento a minha diretoria virou e falou assim, eu quero vender tantos mil-reais. Não. A gente entrou muito mais conceitualmente, e eu acho que isso foi a grande sacada da gente ter feito a nossa live, porque a gente queria mostrar o diferencial do nosso produto. Assim como, né, a lingerie da Jana, da Jogê, tem, né, diferenciais, detalhes. A nossa roupa de criança também tem detalhes, né? Então tem um botãozinho, um fechamentozinho, um babadinho, não sei o quê. Para o menino tem um detalhezinho. Então, assim, a gente queria mostrar isso, o conceito da marca, né? Então, quando a gente fala da live, a gente ter entrado com essa cabeça foi maravilhoso, porque, óbvio, como consequência teve venda. Como consequência, a gente teve um público totalmente diferente do nosso e-commerce. A gente teve um público 25% de uma classe social mais alta, né? A gente teve a classe AB, mais ou menos, e aí como a gente conseguiu ver, principalmente por causa dos devices utilizados, a gente já tem uma noção que durante o dia a dia, o nosso site, ele vende muito mais para pessoas com Android do que para iOS. Isso já é um dado que a gente tem aqui dentro. E a gente levou isso para o nosso live. Quando a gente começou, no meio da live, a ver que a nossa presença digital era muito maior no iOS do que do Android, a gente falou, cara, alguma mudança teve. Nosso ticket médio aumentou, os consumidores foram 26%, quase 26% de consumidores vindo de iOS. Nosso ticket médio aumentou. A gente tinha cupom de desconto, a gente fez uma porção de coisa, mas não tinha frete, o frete grátis era acima de R$200, que já é o dia a dia da nossa loja, né? Mantivemos o mesmo padrão. E a gente começou a ver um ticket médio muito mais alto do que o padrão. Aí, óbvio que a gente, analisando depois friamente, a gente começou a ver que os pedidos eram de uma classe um pouco mais alta do que a gente tinha no dia a dia. Então, isso foi muito bom para a gente como teste. Foi a nossa primeira live, a gente pode considerar assim, do mercado de moda infantil, né? A gente tem de moda feminina, moda masculina, mas de moda infantil, eu acho que realmente nesse nível foi a primeira. A gente contratou uma apresentadora, então foi muito legal porque teve um tomzinho mais animado e ela é mãe também, então ela levou para o lado mãe, não para o lado tipo, vamos vender esse produto, tipo Shoptime, né? Vamos dizer assim. Não, olha, isso aqui ia ficar maravilhoso no meu filho ia adorar. Então, ela levou muito para o lado materno. Então, ficou um negócio muito legal e eu acho que conceituou bem a nossa marca. Tanto que a gente já tem uma próxima live para maio,
para fazer uma segunda já com outro foco, mas assim, a ideia tá lançada e foi aprovada. E essa última pergunta que você fez, né, do como é trazer o cliente para dentro da loja. Para a gente do digital, eu acho que sempre foi isso, né? A gente sempre teve que trazer, diferente da loja física, que abria a loja e o cliente passava na frente, seja no shopping, seja na rua, o digital sempre teve que correr atrás do cliente, seja com mídia, seja com rede social, seja com campanhas, né, de e-mail marketing, CRM e por aí vai. Como é que a gente conseguiu, né, fazer isso? E a gente viu, inclusive, nesse meio tempo, um problema muito sério dentro da nossa ferramenta, e a gente teve que migrar, e aí a migração a gente já está começando aí com vocês, né, Pedrinho? Então a gente já super aberto o papo aqui, a gente tinha um CRM bem aquém do que a gente precisava, e a gente viu um grande gap na nossa ação de como trazer esse cliente para dentro. Por quê? Porque nem todas as minhas lojas tinham CRM. E aí, você imagina, das 86 lojas, 66 franquias, 50% das franquias usavam CRM. Os outros 50% não usavam. E as que usavam, não usavam da maneira que tinha que usar. Cara, como é que eu ia identificar o cliente daquela loja? Aí eu tive que apelar para o e-commerce. Tive que começar a apelar para a geolocalização. Tive que começar a apelar para... graças a Deus, a gente usa uma plataforma, não vou fazer propaganda aqui, mas a gente usa uma plataforma que nos ajuda com isso, né, de geolocalização já nativa, óbvio, usando a do Google, mas a gente começou a trazer essa informação para dentro de casa e começou a fazer campanhas segmentadas por localidade. E aí, uniu isso ao código da franquia. Então, olha, franqueado, a gente vai fazer uma campanha hoje de e-mail marketing. Esse e-mail marketing ele vai ser expandido e vai ter o do teu nicho aí, do teu nicho aqui, e por aí vai. E a gente começou a tentar trazer isso para dentro do e-commerce para poder disponibilizar essa questão do franqueado, das lojas próprias, das lojas físicas, vamos dizer. E uma coisa que a gente fez, que ficou, que eu acho que também foi fundamental, foi uma coisa que a Jana comentou de troca, né? A gente disponibilizou troca em todos os canais. Para quê? Gente, eu estou falando da marca, né? E aí a Jana falou muito bem isso, e eu bato nessa tecla direto aqui com o pessoal do marketing, com o pessoal de franquias. Não é mais aquele multicanal, o offline, o online, franquia, multimarca, porque ainda tem multimarca também, tá? Então, franquia, multimarca... Não, cara, a gente está falando da Alfabeto. Então, a Alfabeto precisa trabalhar de uma maneira conceitual em qualquer lugar. Multimarca a gente nem vou falar, mas vamos falar de franquia. Então, hoje o cliente pode trocar na franquia, pode trocar na loja própria e pode trocar no e-commerce. A gente facilitou o processo de troca também no e-commerce, né? Tentou facilitar isso para ajudar o cliente numa agilidade, a ser mais ágil. A gente está mudando o nosso saque, né? O nosso saque, até brinco, que a gente agora chama as meninas de fadinhas. Elas não são mais atendentes, elas são fadinhas, né? Então, a gente... e aí tem toda aquela história do lúdico, né? Que a gente tem que trazer para o mundo infantil. Então, você vai falar com as fadinhas. Então, você entrar no nosso WhatsApp, você pode falar com as nossas fadinhas ou você pode falar com a loja mais próxima, né? Então, tem toda essa história. A gente implementou uma ferramenta de WhatsApp nova também, que ajudou muito com esse bate-papo e também entender aonde o nosso consumidor estava. Então, acho que foram algumas estratégias que a gente usou que, óbvio, uniu para tentar trazer esse pessoal para dentro das lojas, mesmo que de uma maneira virtual. Isso aí é uma coisa que a gente tentou fazer e está tentando fazer cada vez mais. As lojas ainda estão abrindo, alguns lugares ainda estão fechados, mas a gente está tentando trazer cada vez mais esse conceito de unificação aí para dentro da marca. Muito bom. Gente, o horário já estourou aqui. Se deixar, a gente vai conversando até meia-noite, porque o papo é bom demais. Mas vou cortar por aqui, senão, né, nosso público aí também já nos acompanhou até agora, 18 horas, 1 minuto. Queria agradecer demais aí, primeiro a Jana, da Jogê, pela participação, né, por ter compartilhado
compartilhado todo o seu conhecimento com a gente, Jana. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Posso deixar só um recadinho final nesse claro, pensamento? Fica à vontade. Ao trazer essa escala do digital, acho que uma das grandes tendências desse ano, especialmente para frente, é a personalização. Não percam de vista como você manter todos esses pequenos detalhes que vão ser o que vai dar a personalidade, a identidade para o teu negócio. Então, tenham a escala, mas não descuidem da experiência personalizada. Perfeito. Muito bem. Nunca esquecer da personalização. É o que a gente quer como consumidor, né, Jana, afinal de contas. Pedro, muito obrigado também pela sua participação, cara, por ter compartilhado um pouco do seu conhecimento com a gente. Valeu demais. Pena que uma hora dura pouco, né, cara? É tão rápido que a gente fala aqui. E eu já vi que a Jana é muito parecida comigo, né, cara? A gente fala e gosta de falar pra caramba. Eu sou muito assim, cara. Eu gosto muito, muito de compartilhar. Então, queria agradecer a todo mundo. Eu acho que a Jana tem toda a razão. Personalização hoje é palavra-chave para o negócio. Eu acho que ninguém aqui quer receber, né? E eu tenho muito isso, tá, Jana? O meu cliente hoje o filho tem 1 ano, daqui a 1 ano ele tem 2. Eu não posso mandar para ele uma coisa de 1 ano, né? Não faz sentido nenhum. Então, se eu não personalizar de uma maneira, e a gente está indo atrás disso, de melhorar ainda mais a nossa personalização. E eu tenho uma coisa que eu gosto de falar, assim, a tecnologia realmente evoluiu muito, cresceu muito, escala muito, mas a gente tem que lembrar que tem um humano atrás. Né? Sempre tem um humano atrás, sempre. Né? Então, e uma coisa que eu gosto de falar muito gente, feito é melhor que perfeito. Parece piegas, né? Parece aquele negócio de tipo, não, todo mundo fala, não é, cara. Faz, melhora, vê onde está o erro, volta atrás. A gente hoje, a tecnologia ajudou muito com isso, a velocidade, né? Você pode errar muito rápido, voltar atrás e aí ajustar para acertar. Então, lembra disso, acho que feito é melhor do que perfeito. Ajusta o teu atendimento, ajusta a tua personalização, tua loja e por aí vai. Eu acho que o caminho é muito esse. Obrigado, Pedrão. Não tem nem como, cara, nem palavras para falar. Essa 1 hora foi muito rápida. E a gente continua em outra janela depois, vamos fazer negócio juntos. Bom prazer. Já pintou até a sugestão aqui, ó, do Fábio Santos, falar, o próximo marca 1h30. Pô, quem sabe, né? Acho que se a conversa vai, a gente vai deixando também. Mas é isso, gente. Muito obrigado aos dois. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco até agora. E últimos recadinhos aqui. Queria agradecer também, especialmente algumas pessoas que estão acompanhando aqui com a gente, os nossos amigos, o Douglas da Vetex, a Thaís da Lynx, a Gabriela da Stone, a Pamela da Taco, a Aline da Dermage, Daniel da Grendene. Pessoal nos prestigiando aqui, gente, muito bacana. Obrigado demais pela presença de todos vocês. E eu queria fazer o último convite. Amanhã a gente continua a nossa Retail Week. A gente vai ter 3 outros convidados especiais, o Marcos Oletti, do Supermercado Now, o Bruno Grimber, da Companhia Tradicional de Comércio, e o Bruno Ferreira, do Grupo Zema, amanhã às 17 horas. Quem não tiver se inscrito ainda, só dá um pulo lá no site e se inscrever para curtir esse evento muito bacana que a gente vai fazer amanhã também. E tem outras lives aí na quarta e na quinta-feira também, com convidados muito legais. Gente, muito obrigado pela participação de todos. Quem estiver vendo ao vivo, quem estiver vendo a gravação, teve perguntas aqui no chat que eu não consegui pegar, porque o tempo estourou mesmo. Mas agradecer a todos aí que estiveram conosco até agora. Um abraço para todo mundo, gente. Tchau, tchau.